Sendo assim, feche seus olhos, vamos estar orando mais uma vez. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, graças te dou por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e o que ainda há de fazer, Pai. Te peço, Deus, pela minha vida, o Senhor venha estar me usando, me capacitando, me dando entendimento e sabedoria da Tua palavra, que eu venha ser somente um canal, Deus, do Teu fluir nesse lugar, que eu diminua e o Senhor apareça nesse lugar, Pai. Toma a minha vida em Tuas mãos, abençoa cada um que está aqui, que está na live, que está ouvindo, Deus, essa palavra, que seja alcançado, Pai, que seja transformado, que a Tua palavra venha tocar em cada coração, Deus, em nome de Jesus, amém. Amém? Acabamos de fazer uma oração, e o tema da mensagem é uma oração sincera, uma oração sincera. Salmos 51, você pode abrir sua Bíblia aí? A gente vai ler do versículo 1 até o 18. Hoje, pela manhã, a Jaque agora até brincou, falou que a família domingo está, né, de manhã aqui, à noite, e eu agradeço muito a Deus por isso, agradeço muito a Deus pela vida do meu filho, que Deus tem usado, capacitado cada vez mais. Nós, pais, nos sentimos honrosos com os nossos filhos, porque bom é vê-los na casa do Pai, bom é vê-los não somente na casa do Pai, mas também em atividade, seja pregando, seja tocando, seja participando, seja dançando, seja fazendo qualquer coisa, porque sabemos que é para o Senhor, sabemos que é bom que eles estejam aqui, e sabemos que nós estamos instruindo num caminho que é correto, que é direito. E eu fico muito feliz pela vida do Gabriel, pela vida do Miguel, de cada jovem aqui dessa casa de oração, que nós possamos juntos estar firmes com o Pai. Salmos, você abriu sua Bíblia aí, Salmos capítulo 1, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o hisopo, e ficarei puro, lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus olhos, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Uma oração sincera. Nossa oração, ela deve ser uma oração sempre sincera ao Senhor. Nossa oração, ela deve ser uma oração sincera de arrependimento. Nossa oração, ela deve ser uma oração direcionada ao Pai. Sabe, temos tantos motivos para orar. Você já orou hoje?
sem ser na casa do Pai? Em casa, você teve seu momento de oração? Sabe, os judeus, em turnos, e até os dias de hoje, eles têm os horários deles orarem. Eles têm aquele horário, aquele determinado horário, que eles vão parar o que eles estiverem fazendo para orar, assim como nós. Sim ou não? Deveríamos, sim, orar continuamente, orar incessantemente, orar sem cessar. A Bíblia nos manda isso, orai sem cessar. Ah, mas eu estou em espírito de oração. Mas você parou e dobrou seus joelhos e orou ao Senhor? Quanto tempo você tem dado para a sua oração? Quanto tempo você tem dado para a sua oração sincera, a sua oração ao Pai? E na sua oração, o que você fala? Você só pede? Nós vamos estar vendo mais à frente aqui alguns elementos da oração. Mas a oração, ela precisa ser a cada dia sincera, uma oração de verdade, uma oração de arrependimento, uma oração a cada dia ao Pai. Porque todos nós, em todo tempo, cometemos erros, pecados, delitos, coisas que nos afastam do Senhor. O salmista Davi, ele vem falando nessa oração aqui, após um pecado que ele cometeu com Betseba. Quando o profeta Natan vai até ele e fala daquilo que ele fez, ele tem um arrependimento sincero, ele tem um arrependimento, ele começa a falar com o Pai, ele começa a ter sinceridade falando com o Pai. E alguns resultados das nossas orações, quando nós pedimos, quando nós clamamos, quando nós estamos orando. Eu quero te perguntar essa noite, você ora antes de dormir? Não me responda. Você ora antes de almoçar? Não me responda. Você ora ao acordar? Quanto tempo você fala com o Senhor? Você ora pela madrugada? Jesus, como é difícil orar pela madrugada. Eu estou num propósito com o Pai de acordar 3 horas da manhã. Tem hora que eu acordo assim, Jesus, me levanta. Vou no banheiro, lavo o rosto, acendo a luz, porque eu preciso despertar. Porque se você ficar prostrado, se você ficar deitado, você vai voltar a dormir. E você precisa se esforçar, você precisa se esmerar, você precisa querer falar com o Pai. Mas eu vou te falar uma coisa, e eu sei que aqueles que oram, aqueles que têm buscado, como Deus fala comigo, como Deus fala com você, se você se prostrar, se você prostrar os seus joelhos, se você se colocar em adoração, Ele fala contigo. Abre a tua boca, fala com o Pai, Ele te ouve. Ele ouve aqueles que se achegam ao Senhor, aqueles que buscam. A palavra de Deus vai falar lá em João 9,31. João 9,31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Também vamos ver lá em Tiago 5,16. Vai falar assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito seus efeitos. Você tem orado pelo seu irmão? Você tem orado pelo aquele que está ao seu redor? Ou você faz aquela oração rápida: Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa minha família, minha casa, meus filhos, meu trabalho, em nome de Jesus, amém. Levantou e saiu. Tem hora que a gente tá ali, entra no carro, faz aquela oração, mas você já está em espírito de oração. Mas eu penso que a oração, ela é como uma fogueira. Você já fez uma fogueira? Você já acendeu uma fogueira? Quem já acendeu uma fogueira aí? Já acendeu, Amanda? Acendeu uma fogueira. Uma fogueira você não acende com tronco de madeira já? Consegue acender uma fogueira com um tronco grande já? Com pedaços grandes de madeira? Como é que acende uma fogueira? Com pequenos gravetos, não é verdade? Começa ali pequenininho, pouquinho, e aí você vai colocando o quê? Lenha, você vai aumentando os gravetos, você vai colocando mais fogo, mais lenha no fogo, e o que o fogo vai fazendo? Vai aumentando. Assim é a nossa oração. Você não chega diante do Senhor para orar, se ajoelha e ora rapidamente e se levanta. A fogueira acendeu?
Não acendeu, não. Porque você nem colocou lenha, você nem começou com os gravetos, você se ajoelhou, você colocou, você foi tão rápido que quando o fogo estava começando a pegar, você se levantou e saiu. A nossa oração, ela precisa de tempo de oração, você precisa de tempo de estar buscando, de se dedicar, de ter um tempo para o Senhor. Chega de orações rápidas, de orar, Senhor me ajuda, Senhor me dá, Senhor, pedir, sim, pedir e receberemos. A palavra de Deus nos ensina isso, mas mais do que pedir, é um coração sincero diante do Senhor, é um coração contrito diante do Senhor, é um coração quebrantado, se arrependendo de todos os seus pecados, de tudo aquilo que você tem feito, que nós temos feito. Todos nós somos pecadores, em todo tempo. Precisamos lutar contra a nossa carne, precisamos lutar contra aquilo que vem ser contra o que agrada o Senhor. Em todo tempo, nós precisamos alimentar aquilo que nós vamos querer alimentar. A todo tempo você pode alimentar a sua carne. Quanto mais você alimentar a sua carne, mais você vai estar longe de Deus. Quanto mais você alimenta o teu espírito, mais perto de Deus. E como nós alimentamos? Colocando mais lenha no fogo. Que lenha é essa? Oração, leitura, dedicação, busca, se achegar ao Senhor, e Ele se achegará a você. Ele falará com você. Como Deus tem falado? Deus fala através da oração. Como nós queremos uma conversa? Se nós falamos que Jesus vive, Jesus reina, Jesus é santo, Jesus está conosco, Jesus ouve as nossas orações, mas como nós falamos com Ele, nós falamos com Jesus, colocamos todo o nosso problema para Ele. Senhor me dá, Senhor eu te peço, Senhor eu quero, Senhor me ajuda, Senhor, acabou a oração, levantamos e saímos. Quando Ele vai falar com você, você já saiu, pô. É a vez dele falar, então espera. Ele quer falar contigo, Ele quer falar com você essa noite. Coloque sua mente, seu coração ao Senhor, deixa Ele te usar, deixa Ele falar contigo. Deus promete responder a oração do justo. Para termos sempre direito a respostas das nossas orações, devemos viver de acordo com a palavra de Deus. Mateus 7, do 7 ao 11 vai dizer isso: pedi e dar-se-vos-á, buscai, encontrareis, bateis e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Se nós, sendo pai, sendo mãe, nós sabemos, você sabe o que seu filho precisa, porém você dá tudo a ele? Não. No momento certo, calma aí, não, pô pai, queria isso, queria aquilo, mãe, me dá, poxa, estava precisando disso. Não, você vai ter, mas calma aí. Nesse momento eu não posso agora, eu sei que você precisa, sei que você quer, mais calma. Assim é o Senhor. Quando nós oramos, quando nós pedimos, quando nós falamos com o Pai, Pai, eu preciso, Ele sabe do que você precisa. Mais do que isso, Ele quer que você o busque de todo o coração. Porque o que você precisa, Ele sabe, Ele vai te dar no momento certo. Ele quer o teu coração, Ele quer a tua vida de entrega, a tua vida de oração, a nossa vida de oração. Quando nós temos uma vida de oração, nós ouvimos o Espírito Santo, ouvimos o Espírito Santo falar conosco em todo o tempo. Eu tive uma experiência, já contei aqui, assim que eu comecei com a empresa, trabalhando, eu orando ao Senhor, orando, buscando, falando com Ele: Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz, preciso estar atento à Sua voz. E eu dirigindo o carro, eu saí, eu fui em direção a um lugar, um cliente. Na minha cabeça era um cliente, e estava na Dutra, e o Espírito Santo falou assim: entra aqui. E eu ouvi a voz dele e entrei na rua. Simplesmente obedeci, simplesmente ouvi, atento àquilo que o Espírito Santo falou comigo, e entrei naquela rua. E ali ele falou: vai em tal lugar. Eu falei: tá bom. Fui lá. Chegando lá, nesse lugar que eu estava imaginando, procurei uma pessoa lá, o cliente. Ele falou: não, ele não está aqui não, ele está lá do outro lado. Aí me explicou direitinho, eu peguei e fui lá. Aí eu, tá bom.
Cheguei lá, entrei com o carro, procurei ele não estava no local. Aí falei com a esposa dele, e ela falou assim, não, ele não está aqui não, mas vamos procurar ele. Ninguém que está no escritório, quando você é vendedor, quem aqui já foi vendedor, sabe disso, que é muito difícil alguém que está lá no escritório, sentado no ar-condicionado, você chegar, pedir informação, querer vender alguma coisa, alguém levantar e ir procurar os 4 cantos alguém para te receber. A pessoa vai falar, não, volta depois, volta outro dia, depois você vem. Mas não, ela levantou e foi procurar a pessoa estava do outro lado da rua. Aí só que eu ainda não tinha visto, eu falei assim, não. Quando eu ia falar assim, não precisa não, o Espírito Santo falou dentro de mim, fica calado. Não fala nada não. Aí quando eu ia falar, tá bom. Aí fomos lá, chegou lá do outro lado, procurei essa pessoa. Aí ele me recebeu muito bem, ele disse assim, não, eu te conheço. Eu não conhecia a pessoa. Eu não lembrava dele, eu sabia que estava ali, mas eu não lembrava. Ele falou, não, pô, eu te conheço. Aí eu falei, Espírito Santo, obrigado. Aí ele falou assim, aí eu mostrei a peça, a maioria sabe que eu trabalho com embreagem de caminhão, e eu mostrei ele a peça, ele falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa, me levou lá no almoxarifado dele, falou assim, dessa peça aí, eu tenho 2 aqui, eu não preciso, mas eu quero experimentar a sua. Aí eu falei, tá bom, ele traz para mim agora? Eu falei, trago agora. Fui lá, voltei rapidinho. Para resumir a história, ouvindo o Espírito Santo, ele me levou ao lugar certo, a pessoa certa, e hoje esse é um dos melhores clientes que eu tenho até hoje. Deus, ele age por você. Tenha uma vida de oração que Deus vai falar por você. Deus vai te levar a lugares maiores que você imaginou. Você pensa em algum lugar, você pensa em alguém, Deus fala, não, é por aqui, vamos aqui que eu vou fazer algo. Nós pensamos em coisas, mas Deus tem coisas maiores para as nossas vidas. Deus tem coisas maiores para a sua vida. Precisamos ter uma vida de oração, uma vida de compromisso, uma vida de busca. Eu sempre falo com os jovens aqui, eles falam, Mateus 6,33, Mateus 6,33, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, Ele é o Pai, Ele sabe do que você precisa. Ele sabe aqui, olha, se nós sendo pai, sabemos o que nossos filhos precisam, quanto mais Deus, então busca o reino. Ele sabe do que você está passando, do que você está precisando. Mas é tão difícil. Mantenha a fé, meu irmão, minha irmã, mantenha a fé, não esmoreça. Não deixe a fé cair. Tem hora que, eu sei que é difícil, tem hora que parece que não vai acontecer. Hoje, na EBD, falamos com os jovens, com os adolescentes ali, sobre José. José estava na prisão ali, já há 2 anos, quando fala com o copeiro mor, que, quando você chegar lá no palácio, lembra de mim, fala de mim lá para o rei, poxa, eu não tenho motivo para estar aqui, não fiz nada, lembra de mim. Quando o copeiro sai, a esperança ali de José, daqui a 3 dias ele vai lembrar de mim, eu vou estar lá de novo, né? Aí foi 1 semana, ele está lembrando de mim. 2 semanas, ele está lembrando de mim, ele vai lembrar. 3 semanas, ele vai lembrar. 1 mês, 6 meses, 1 ano. Não esmoreça a sua fé. Deus está te ouvindo, Deus está vendo, continua orando. 1 ano e meio, continua orando. Está chegando, continua orando. Mas será que ninguém está se lembrando de mim? Continua orando, não para. No momento certo, 2 anos, ele foi lembrar, tem um jovem que está lá na prisão. Deus lembra de você no momento certo, meu irmão, minha irmã. Deus vai te honrar no momento certo. As suas orações estão sendo ouvidas, creia nisso. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele é o Deus do impossível. Você não está esquecido. Nós não estamos esquecidos. Nossas orações podem alcançar os mais distintos e maravilhosos resultados. Tiago 5, do 14, 15 vai dizer assim, está alguém, do 13, vamos ler do 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente.
o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. A oração tem poder. Ore, não cesse de orar. Não, eu tenho que chamar o pastor, eu tenho que chamar a irmã de oração. Meu irmão, minha irmã, Deus colocou sobre a sua vida, impõe as mãos. Vai lá e ora, vai lá e faz. Deus falou para você fazer, vai lá e faz. Vai lá e faz, não tenha medo. Porque o Senhor Jesus disse que nós faríamos coisas ainda maiores do que Ele fez. Coisas ainda maiores. Então não podemos ter medo de falar, não podemos ter medo de fazer aquilo que Deus manda. Precisamos andar por fé, precisamos ter uma vida de oração contínua. Nesses salmos de Davi, nós podemos ver alguns elementos de oração de Davi. No Salmo 51, no versículo 2, diz assim: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Há uma petição. Aquele que pede, como lemos agora em Mateus, aquele que pede, recebe. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. João 14,14. É o nome de Jesus. Se pedir alguma coisa em meu nome. Quantos pedem a tantos outros deuses? A tantos deuses de pedra, de barro, que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve. Nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus que vive e reina, a um Deus que está aqui presente, a um Jesus que vive. É esse Jesus que nós adoramos, é esse Jesus que nós exaltamos, é esse Jesus que nos faz caminhar a cada dia, é esse Jesus que nos faz passar pelas adversidades. Pedi e dá-se-vos-á. Petição: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Davi está ali com o coração contrito, com o coração quebrantado, pedindo ao Senhor. Só Ele pode fazer isso. Só Ele sabe o mal que eu cometi. Só Jesus sabe o que você fez. Só Jesus sabe. E só Ele pode purificar você de todos os seus pecados. Não é o homem, não é o pastor, não é o presbítero, não é diácono, não é a irmã, não é o irmão. Não. Jesus tem poder para resgatar, para transformar, para mudar. No versículo 3, temos aqui uma confissão, que diz assim: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. O pecado, ele bate a nossa porta a cada dia. O pecado, a cada dia, ele bate a nossa porta, para que nós possamos nos afastar de Cristo. Quanto mais nós cometemos erros, delitos e pecados, mais nós nos afastamos do Pai. Porém, Tiago 5,16 diz o quê? Confessai-vos as vossas culpas, para que sareis, para que você seja sarado. Confesse-se diante do Pai. Não tem confissão, eu tenho que ir até o padre confessar, eu tenho que confessar o homem. Não, você não tem que confessar o homem. Confesse seus pecados ao Senhor. Confesse a Deus, Ele te sarará. Ele limpará o seu coração, Ele enxugará suas lágrimas. Sabe, tem coisas que talvez na sua vida seja tão pesada, que você fala assim: meu Deus, isso me afasta tanto do Senhor, isso não me deixa me aproximar, não me deixa ter mais intimidade com o Pai. Confesse ao Senhor, confesse em casa, confesse aqui na igreja, nas suas orações com você mesmo. Se entregue, se lance diante do Senhor. Aquela mulher, ela não teve vergonha quando ela, com o perfume mais caro, ela se derramou aos pés do Senhor, na frente de todos, no meio de todos, porque aquilo afligiu o coração dela. Ela não teve vergonha de se lançar. Quantas vezes nós temos vergonha de nos lançar diante do Senhor, de chorar diante do Senhor, de pular na presença do Senhor, de adorar? O que vão falar de mim, o que vão pensar de mim. Mas se a gente for num jogo, se a gente for num casamento, se a gente for num aniversário, numa festa, vai pular, vai se divertir, vai gritar. No jogo, então, meu Deus, no jogo pula, grita, salta, mas chega na casa do Senhor, adora o Senhor. Não estou dizendo que a nossa igreja não faz isso, mas aqui, glória a Deus, essa igreja é avivada, essa igreja busca o Senhor, mas não se detém,
daquilo que Deus quer fazer. Se você sentiu vontade, quantas das vezes sinto vontade de pular, de gritar na presença do Senhor, faz. É lógico, a Bíblia fala que tudo é com ordem e decência, né? Mas nós precisamos, se aquilo eu quero chorar na presença do Senhor, chora. Não se limite a quem está do seu lado, mas se lance no Senhor. Confissão, confessar as vossas culpas. Aquele que confessa as suas transgressões e a deixa, alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. Aquele que confessa e deixa. Confesse os seus pecados. Senhor, não aguento, eu não consigo mais fazer isso. Confesse ao Senhor e não cometa mais. Assim como aquela mulher que ia ser apedrejada, o que Jesus fala para ela? Vai e não peques mais. Vai e não faça mais. Ah, mas é difícil, porque Paulo fala que aquilo que eu quero fazer, isso eu não consigo fazer, mas aquilo que eu não quero, faço com uma facilidade, né? Aquilo que não quer, a carne é uma facilidade para fazer. E como é difícil, nós lidamos com jovens, com adolescentes, mas não é só jovem e adolescente não, gente. Adulto também. Os mais velhos lutamos sim, com dificuldades a todo tempo, e nós precisamos lutar contra isso. Jesus é o apóstolo da nossa confissão, Hebreus 3:1, também no versículo 12, vai falar sobre restauração. Versículo 12 vai dizer assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustém-me com o espírito voluntário, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Quantas das vezes, quando cometemos pecados, quando erramos diante do Senhor, quando estamos ali para baixo, chateado com tantas coisas, aquilo ali quer nos fazer parar, aquilo ali vai te fazendo parar. E se você deixa de caminhar, não vou para a igreja não, estou chateado com o irmão, com a irmã, estou chateado com o pastor, estou chateado com o Danilo, estou chateado com o Jonathan, e, enfim, Jonathan não é muito difícil não. Não para, continua, continua, porque quanto mais nós deixamos de ir, sabe, aquela pessoa assim, não vou na igreja esse domingo não, você já começa a passar por um esfriamento, porque se a pessoa não está indo na igreja, eu vou falar com certeza, porque eu não estou na casa de ninguém, mas é muito difícil daquela pessoa estar em casa buscando ao Senhor. É muito difícil dela estar em casa orando, Alex. É muito difícil dela estar em casa ali buscando. Não vou para a igreja não, mas vou ficar na Cristo em casa. Vamos se alegrar no Senhor, vamos estar em comunhão com o Pai, vamos estar em comunhão com os nossos irmãos. Por mais difícil que seja, estar em comunhão, é difícil estar em comunhão dentro de casa. Meus irmãos, é difícil, nós precisamos sim buscar essa comunhão, buscar amar os nossos filhos, marido, esposa, mas dentro de casa, coisas acontecem, e se você não vigiar, fica chateado um com o outro, chateado com o filho, chateado com filha, e vai se afastando. Eu não quero nem ir na casa dela. O Miguel começou a fazer a natação, eu estava conversando com uma irmã não, ainda não, eu estou falando de Jesus para ela ali, estou orando pela vida dela, ela é católica, aí ela estava conversando lá algumas coisas, e ela falou que não fala mais com a irmã dela. Aí eu conversando com ela, falei, por que a senhora não faz a diferença? A senhora pode mudar esse quadro, porque ela disse que a irmã dela manda mensagem, mas ela não quer nem responder, ela se chateou com algumas coisas que aconteceu lá, e quem pode mudar esse quadro é ela, inverter. Eu falei, aí como ela era católica, a gente usou lá o amor ao próximo, eu falei, agora é onde a senhora pode mostrar o amor ao próximo, o amor à sua irmã. Mostra para ela que a senhora ama ela mais, ama ela assim como a senhora queria que ela amasse a senhora, e faz a diferença a senhora na vida dela. E comecei a falar ali de Jesus para ela, e ela ficou assim me olhando, eu tenho orado pela vida dela. É onde nós precisamos fazer a nossa diferença, dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares, porque é difícil, tem situações que nos traz a prova, manter a harmonia, dentro de casa, 4, 5 pessoas, dentro da casa do Senhor, mais pessoas, e é difícil, mas quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união,
em amor, se nós amarmos um ao outro, se nós amarmos ao nosso próximo, se nós orarmos pelos nossos próximos, pelo nosso irmão na igreja. Por isso nós fazemos aqui alguns momentos. Você já orou pelo seu irmão? É você interceder pela vida dele. Talvez em casa você ora ali e tal, fala do irmão, mas aqui você está na proximidade com seu irmão. Ali de repente o irmão vai te falar alguma coisa. Poxa, ora pela minha vida, ora pelo meu trabalho, ora pela minha casa. Estou com uma dificuldade na saúde, isso, aquilo, outro. E você vai orar intensificamente ali pelo seu irmão. Então é bom que estarmos dentro da casa do Senhor orando. Falando de restauração, torna-me da alegria da salvação. Quando nós estamos no mundo, quando nós estamos vivendo a vida desvairada desse mundo, nós achamos que estamos bem, mas quando encontramos Jesus, nós encontramos a verdadeira salvação, a verdadeira alegria. E pelo passar dos anos, pelo passar do tempo, muitas das vezes vai haver um esfriamento. Davi, nesse caso aqui, foi naquele momento do pecado dele, ele ficou ali quebrado, para baixo. Ele pede a alegria da salvação. Quando nós aceitamos a Cristo, nós temos uma alegria que é difícil de expressar ela, é difícil de nós falarmos que a alegria é essa, porque ela é uma alegria enorme, gigante, que nós queremos falar a todos essa alegria, passar para todos essa alegria. E ao passar do tempo, essa alegria, se nós não formos alimentando ela vai se perdendo. E como alimentamos essa alegria? Oração. Meu irmão, a vida do crente, ela tem que se mover com oração. A vida do cristão, ela tem que se mover com oração em todo o tempo. Oração. E agora? O que vamos fazer? Você já conversou com o pastor em algumas ocasiões? Conversou, contou um problema de 1h30 para ele. No final ele fala o que para você? Vamos orar. Aí você fala assim, caramba, eu queria uma resposta agora, eu queria resolver isso agora, eu queria que isso acontecesse agora, mas o pastor só falou para mim, vamos orar. Já teve vezes de eu sair do gabinete, eu falei, Jesus, mas eu queria uma resposta, eu queria te ouvir, eu queria resolver isso logo. Vamos orar. Vamos orar. José esperou 2 anos, mas a resposta veio, a resposta chegou. Vamos orar. Ora incessantemente. Já estou orando há 10 anos, minha mãe orou 18 anos pelo meu pai, para ele se converter, e ele se converteu, glória a Deus por isso. Quanto tempo você tem orado? Quantos testemunhos vemos de pessoas que orou mais tempo por uma pessoa, por alguém, e estava orando no tempo certo. Então não pare, não tem jeito sim, Jesus dá jeito, Jesus transforma, a oração pode muito em seus efeitos. Eu sempre coloquei para o Senhor, sempre pedi, quando eu era mais novo, eu sempre trabalhei, e eu estava namorando a Jaque, muito tempo atrás, e eu orava, e eu trabalhava de domingo a domingo, aí chegava sábado assim, aí o pessoal indo para excursão, para passeio, e eu passando no meio de todo mundo indo trabalhar. Aí aquilo ali me fazia orar mais. Aí o Senhor, me dá um trabalho que eu tenha tempo para a sua casa. Essa era a minha oração por muito tempo. Senhor, me dá um trabalho que eu tenha tempo na tua casa, me dá um trabalho que eu tenha tempo para te buscar, me dá um trabalho que eu tenha tempo para orar, para me dedicar, para estar lá em todo o tempo, me dá um trabalho para isso. O Senhor ouviu a minha oração, o Senhor ouve as nossas orações. Hoje, graças a Deus, eu tenho um trabalho que eu consigo me dedicar na casa do Senhor, me dedicar mais na casa do Senhor. E quando nós oramos assim, nós precisamos lembrar, porque por muitas vezes eu já quis fazer outras coisas que ia me afastar da casa do Senhor, que aquele tempo que eu pedi ao Senhor para estar na casa dele, eu já ia começar a fazer algumas coisas que ia me tirar da casa do Senhor. Aí eu lembrava da oração, o Espírito Santo me lembrava da oração. Você pediu um trabalho que te desse tempo na minha casa, hoje você tem e você quer fazer outras coisas? Aí eu falei, tá, entendi, já entendi agora. E eu voltava a minha mente e entendi que eu tenho que estar na casa do Pai, porque foi a minha oração, Ele ouviu a minha oração.
Você ora pelos seus filhos, você ora pela sua casa, você ora pelo seu esposo, você ora para que haja conversão, você ora para que coisas aconteçam, e de repente o seu esposo, sua esposa, seu filho, está na igreja, começa a ir para a igreja, só quer ir para a igreja, mas você estava orando pela conversão, dá glória a Deus. Se está indo para a casa do Senhor, glória a Deus, glorifica. Se está buscando o Senhor, glorifica. O que está fazendo, está na casa do Pai, meu filho está todo dia na igreja, aleluia, glória a Deus por isso. É melhor na casa do Pai, é melhor, porque eu sei que o Senhor tem coisas grandes e ocultas que nós não sabemos ainda, mas que Ele tem nas nossas vidas. Versículo 13 também vai falar sobre salvação, proclamação. Diz assim: anunciai a salvação do Senhor, Salmos 96, 2. Contai as maravilhas do Senhor, 1 Crônicas 16, 24. Porque vai dizer assim, o versículo 13: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Como você pode ensinar algo que você não sabe? Então nós precisamos buscar no Senhor, nós precisamos ler a Bíblia constantemente, conhecer os mandamentos, conhecer a palavra de Deus, buscar no Senhor para que nós possamos ensinar, para que nós possamos falar. Precisamos ter uma vida de oração para que nós possamos mostrar, para que nós possamos falar da vida de oração, falar desse caminho, proclamar a salvação. Versículo 13 também vai falar de conversão, porque na parte B vai dizer: e os pecadores a ti se converterão. Por quê? Porque você vai ensinar, porque você vai falar, porque você vai orar. Sabe, quando nós vamos falar de Jesus, muitas das vezes você tem um parente, se você faz isso essa noite, pense em alguém, pensa num parente, alguém próximo, um vizinho, alguém, e passa a orar por essa pessoa, assim como eu estou fazendo. Essa moça que eu falei para vocês, é Tânia o nome dela, eu tenho orado por ela. Cada vez que eu vou lá, levo o Miguel lá na natação, fico conversando com ela e falar igual o pastor William fala: Jesus nela, Jesus nela. Deu uma brecha, começa a falar de Jesus. E a moça também gosta de falar pra caramba, então a hora passa que ninguém vê. Mas eu vou falando de Jesus, e orando por ela. Pega uma pessoa, pense em alguém essa noite, coloca, sei que você vai sair daqui hoje um crente fervoroso em oração, orando em todo o tempo, amém? Orando, mais e mais. Então você pega uma pessoa e começa a orar por essa pessoa, para a conversão dela, para a conversão. Deus vai te dar oportunidades para falar de Jesus, Deus vai te dar oportunidades para se aproximar dessa pessoa, e quando se aproximar, você fala de Jesus, porque a Bíblia fala, a palavra de Deus fala: e os pecadores a ti se converterão. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Se você ensinar os caminhos do Senhor são retos, são bons, perfeitos, agradável. Ensina, fala de Jesus, então essas pessoas vão ouvir e se converterão. Por você? Não, pelo Espírito Santo, que nós não fazemos nada, é o Espírito Santo que converte, é o Espírito Santo que transforma. Se o meu povo se converter, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Se o meu povo me buscar, orar, se converter, precisamos orar, vida de crente tem que ser vida de oração em todo tempo, eu tenho uma tia, que em todo tempo ela ora, é missionária ela, a tia missionária é benção, né? Todo tempo ela ora, chegar lá em casa ela ora, na hora da saída ela ora, se entrar no carro ela ora, todo tempo ela ora, tia Marcenilda, ora, precisamos ser assim, ter uma vida de oração. Fazemos muitas das vezes, realmente, a correria do dia a dia, nós começamos os nossos afazeres e esquecemos, mas precisamos orar. Você ora pelo seu trabalho? Você, antes de sair, você ora? Todo dia eu chego lá na loja, eu dobro meu joelho e vou orar. Agradece, Senhor, peço, Senhor, pelo dia, por tudo que vai acontecer. Ele é o provedor de tudo, Ele é o dono de tudo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus.
Se curado for, Ele é Deus. Em todo tempo, Ele é Deus em todo tempo, Ele não deixa de ser Deus. O que nós precisamos fazer é orar. Arrependei-vos e convertei-vos. Atos 3,19 vai falar sobre isso. A conversão. Convertei-vos, pois, diz o Senhor. Ezequiel 18:32, no Antigo Testamento, vai estar falando sobre isso. E o versículo 12 também vai falar sobre salvação. Torna-me da alegria da tua salvação. E por aqui eu encerro esse último ponto. Torna-me da alegria da salvação. Salmos 37:39 vai falar sobre isso. A salvação vem do Senhor. Abriu aí? Salmos 37:39. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo de angústia, no tempo de aflição, no tempo de escassez, no tempo de necessidade, no tempo que você diz assim, eu não sei o que vou fazer. Ele é a tua salvação, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso socorro, é nele que confiamos, é nele que nós cremos. Fortaleça a sua fé, Ele é a nossa salvação. Você foi salvo, nós somos salvos em Cristo Jesus. Eu sempre falo isso, nossos pensamentos eles não podem estar nos prazeres momentâneos dessa terra. Ah, mas é bom, viver é bom. Viver, sair, conhecer lugares, passear, viajar. Quem não gosta de viajar? Oh, como eu preciso, Senhor, me ajuda. Viajar é muito bom. Conhecer lugares, comer coisas boas, é bom. Mas não se compara àquilo que está reservado para nós no céu, na glória em Cristo Jesus. Os prazeres da carne, os prazeres daqui da terra é bom, mas são momentâneos. Viveremos aqui por algum tempo. Por algum tempo. Hoje minha mãe estava lá em casa e ela falou, meu Deus, como os dias estão passando rápido, como o tempo está passando rápido. E é verdade, como o tempo vai passando rápido, você pisca, as coisas vão acontecendo numa velocidade de tempo muito rápido, e nós vamos vendo que realmente nosso tempo tem se abreviado, como a Bíblia vai falar, os últimos dias, os tempos se abreviarão, serão menores, as coisas vão passando muito rápido, as crianças que a gente vê pequenininha, vai crescendo, principalmente a gente que trabalha com criança, as crianças que a gente vai vendo, elas vão mostrando que a gente está ficando velho, as crianças crescendo, né, Bia? Oi? Eles estão crescendo muito rápido, né? É verdade. Nossos prazeres não podem estar na terra, não pode estar aqui. Nossa esperança tem que estar no céu. Nosso viver tem que estar no céu. Como Paulo diz, para mim, morrer é lucro. Por quê? Se lá, né, eles achavam que ia matar Paulo e ia acabar, ele ia estar vivo. Para ele, o que ele estava fazendo era pregando o evangelho, falando de Jesus em todo o tempo, sofrendo as consequências, mas o evangelho sendo pregado, o evangelho sendo plantado. Se você hoje conhece, você tem a Cristo, você recebeu a Cristo, foi porque mártires, porque homens deram sangue, homens morreram falando de Cristo, homens morreram pelo evangelho, o evangelho chegou até nós. Sim, Jesus morreu por nós, mas ali, quando a igreja iniciou em Atos, ali houve perseguição para quê? Para fazer parar naquele momento aquilo que Jesus fez, mas homens e mulheres não se calaram diante dos problemas, não se calaram diante das adversidades, não se calaram diante do Coliseu, não se calaram diante da espada, não se calaram diante da morte, porque morrer era lucro, eles sabiam que estariam no céu, e o evangelho chegou até nós. Então nós precisamos ser fiel até a morte, e a coroa da vida ganharás. Seja fiel em Cristo, seja fiel, a salvação vem dele, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, Romanos 10:13,
Cremos que somos salvos pela graça. Atos 15:19, a graça nos alcançou, somos salvos por essa graça, por esse amor incondicional, amor que não merecíamos, mas nos alcançou. Eu não merecia, você não merecia, mas fomos alcançados por essa graça. Fomos alcançados por esse amor incondicional. Para encerrar, concluir, recebemos a bênção da restauração e o perdão dos nossos pecados pelo sincero arrependimento. Desse modo, nossa oração deve ser proclamada nos notáveis feitos do Senhor. Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Deus não rejeita um coração que se lança ao Senhor. Deus não rejeita um coração que está ali querendo mais de Cristo. Um coração arrependido. Quero te convidar, fique de pé.